E aí, na paz? Espero que você esteja bem, tranquilo, tranquila. E hoje nós vamos falar aqui de um assunto muito importante, que é educação. Educação, formação, isso que a gente vê hoje traduzido na instituição social escola. Educação em nova era, qual que é? Quais são as demandas, as necessidades da educação na nova era? E esse nova era não é nenhum termo esotérico, não. Qualquer pessoa de qualquer campo do desenvolvimento da humanidade sabe que a gente está num momento de transição com muitas coisas descobertas e mudanças eclodindo. O mundo está se transformando numa exponencial cada vez mais rápido, cada vez mais intenso. E a gente vê que às vezes na nossa própria vida nem sempre a gente consegue acompanhar esses avanços. E como a gente conseguir entender o contexto da nossa educação, da formação dos seres humanos dentro desse avanço todo em todas as áreas. E eu vou fazer essa primeira aula aqui sobre isso, primeiro porque é a minha formação, eu sou educador de formação, eu sou um pedagogo, tá? Eu fui fazer pedagogia, um dos grandes motivos é porque eu não concordo com esse tipo de escola que a gente tem aí, não vai querer generalizar, porque existem várias metodologias, né? Mas no geralzão, no normalzão, eu não concordo. E fui fazer pedagogia para tentar entender isso, para tentar ver o que pode ser mudado. Me comprometi comigo mesmo em relação a isso. Fui buscar fazer o curso numa das melhores universidades do país, que foi aqui na Unicamp, para poder ter base para entender esse contexto com alguma propriedade, até para poder falar disso depois, para poder transmitir alguma coisa. Confesso que eu saí do curso mais perdido do que eu entrei, porque é um contexto, é um ambiente tão complicado. Graças a Deus a prática traz também algumas perspectivas pra gente, mas eu busquei estudar e durante todo o meu trabalho lá eu fui buscando esse entendimento, vendo alternativas, entendendo quais são os pontos ali e como a gente pode tentar trazer, sintonizar, fazer ressoar essa educação com as necessidades do mundo que a gente está vivendo, do ser humano, diante não só do mundo, mas diante de si mesmo. Porque muita coisa que a gente vê por aí é uma educação que é focada no quê? No ser humano diante do mundo. Como é que eu vou treinar esse ser humano, esse robozinho aqui, para ele ser muito bom para lidar com as coisas lá fora, mas depois cresce e fica muito mal porque não aprendeu a lidar com as coisas aqui dentro? Como equilibrar isso? Como achar uma brecha de interesse e de validação de uma proposta alternativa ou transformadora dentro de um ambiente normótico, cristalizado, que não quer sair do lugar, que não quer transcender as próprias viciações e ver os próprios equívocos. Como lidar com gente acostumada, acomodada no lugar que acha que só existe uma forma de se fazer a coisa. E o segundo motivo é que eu recebi uma mensagem de um inscrito, um membro aqui do canal, só que foi uma mensagem que não foi pelo comentário, foi uma mensagem particular, ele me perguntando e eu respondi para ele acerca da minha visão, perguntando sobre escola Waldorf, enfim, alternativas. Eu gravei uma resposta para ele, veio a inspiração, eu falei, eu preciso generalizar isso, fazer uma aula, e essa daqui vai ser uma aula, né, de muitas que eu pretendo desenvolver ao longo da minha vida, se me for permitido, se Deus quiser, acerca desse trabalho, de falar sobre a educação. Essa aula aqui, me desculpa, não vai ser um proselitismo acadêmico, um papagaísmo teórico de chegar para você e ficar vomitando, repetindo um monte de autor, porque fulano de tal, ciclano de tal disse isso, porque o emérito, aquilo outro, porque eu vi muito disso na faculdade e vi muito disso em excesso de professores que iam lá treinar e ensinar novos educadores, mas que estão lá repetindo o discurso, a teoria linda de um monte de gente, mas que nunca pisaram numa sala de aula para dar uma aula numa escola, e estão lá, todo cheio da pomposidade acadêmica. Isso não resolve nada, me desculpe, eu sou muito sincero, eu acho que quando o assunto é educação, a gente tem que pôr os pés no chão e falar a verdade, tá bom? Ou pelo menos tentar, porque ninguém tem a verdade absoluta, mas pelo menos tentar se aproximar da realidade na moral, sabe? Sem ficar porque jogando para teoria, porque um dia, porque o governo, porque isso, porque aquilo. Sendo que uma das coisas mais importantes que eu aprendi sobre educação na minha formação, na formação acadêmica, é que todos nós somos responsáveis pela educação.
A educação institucionalizada, conforme a gente vê aí fora, é reflexo dos nossos interesses, dos nossos paradigmas, do nosso modo de vida e da nossa forma de ver o mundo e de ver o ser humano. Não é o governo que vai dar um jeito na educação. Você está esperando isso, que o governo vai mudar a educação? Outra coisa, vou te dizer uma coisa. O governo, vamos supor que de repente dão uma louca lá e eles resolvam triplicar o investimento na educação. Para que esse dinheiro está indo? Para onde? Para qual ideal? Que ser humano que está sendo construído? Ser humano com a cabeça tudo torta aqui? Ou um ser humano? Que proposta didática, que proposta de formação, de estrutura, de personalidade está sendo fomentada? Você está triplicando o investimento para quê? Para alimentar mais do mesmo? Vamos entender o que é esse mesmo? Então essa aula aqui não vai ser com pomposidades acadêmicas e muito frufru, não. Eu vou jogar muito a coisa real, como se a gente estivesse conversando num chá da tarde, tá bom? Pretendo sim, no desenvolvimento, se a gente for continuar a fazer mais aulas acerca da educação, que eu acho que está precisando sim, eu acho que também é uma responsabilidade deste trabalho aqui, da gente fazer sim um aprofundamento aí sim mais teórico e mais afunilado dessas questões, mas aqui eu acho que é muito importante a gente jogar um panorama geralzão para a gente começar a questionar, para a gente começar a entender, para a gente criar um interesse, falar, nossa, de fato tem alguma coisa além da falta de valorização e investimento que precisa ser atentada no campo da educação. E você, todo mundo, temos responsabilidade nisso. Então, se esse tema te interessa, eu já te peço, por favor, compartilhe esse vídeo, senta a testa aqui nesse botão de like, não para que eu fique ganhando like, que o meu ego fica, ai, tá cheio de like meu vídeo, não. É pelo YouTube. O YouTube, ele analisa o tanto de like e ele fala assim, esse vídeo tem um monte de like, isso deve ser um assunto relevante para o ser humano. Vou divulgar este assunto. Então não espera que o presidente, que sei lá quem, invista na educação. Esse é o momento, essa é a oportunidade, se você estiver sintonizado com isso. Porque enquanto a gente está falando dessas coisas sérias, propondo essas questões evolucionais ou evolutivas, o nome que você quiser, né? Para que a gente possa caminhar para frente, o que o YouTube está entendendo que é importante dele divulgar? Como fazer massinha, como fazer slime, como fazer aqui, essas coisas todas que você vê. Nada contra a massinha, nada contra o slime, mas eu acho que o ser humano tem uma potencialidade que vai muito além disso. Veja só o que eu disse, começa com a gente. Por isso que eu tô falando, compartilhe esse vídeo, ajuda esse material a ser propagado. Muito bem, para falar de um panorama mais geral, e eu vou falar muito preto no branco, me desculpa, não tô aqui para agradar ninguém, tá? Eu acho que não é o caso, não é mais o caso, tá bom? Me desculpe se você não gostar disso, se tiver uma outra mentalidade, você tá no seu direito, mas eu também tô no meu direito de falar algumas coisas aqui. Eu quero começar esse discurso, essa aula, essa palestra, seja lá o que for isso, né? Você defina, enfim, é uma conversa também. Recentemente, eu estava indo num lugar na minha cidade e eu passei na frente de uma penitenciária. Um presídio. Passei ali na frente. Beleza, olhei, né, me chamou a atenção, parará. No mesmo dia, eu tive que dar uma volta grande para outro lugar atender um compromisso e passei diante de duas escolas. Escolas municipais. E eu fiquei chocado. Eu não devia ficar chocado, porque a gente sabe como é que é essa realidade. Claro que depende muito de administração de cidade, aí a gente vai entrar numa questão política, eu não quero entrar nesse ponto aqui, mas o fato é que eu passei na frente da cadeia e passei na frente da escola. E sabe qual imagem mais me deixou atônito? A escola. A escola. Não querendo falar mal do presídio, porque ele cumpre também um papel social, mas eu passei na frente do presídio, tava tudo limpo, tudo tranquilo, um clima mais ameno, né? Uma coisa organizada. Eu passo na frente da escola, parece que tem um monte de jaula na janela, a parede tudo suja, tudo destruído, tudo cheio de mato, tudo mal cuidado, tudo. Eu falo, como é que um ser humano, uma criança cheia de potencialidade, cheia de poder de vida e de desenvolvimento, vai se sentir bem num lugar desse? Para início de conversa. Não vamos nem falar do conteúdo ainda. Para início de conversa.
Uma das coisas muito importantes que eu aprendi, isso é muito fácil de você entender, mas uma coisa muito importante que eu aprendi na minha formação é que, primeira coisa, aquilo que é não verbal, aquilo que é não literal, ensina. E ensina muito mais do que aquilo que a gente imagina. O ambiente ensina. O lugar ensina. O exemplo ensina. Por quê que um lugar que deve ser símbolo de educação, lembrando que educação não é escola, escola é uma instituição social que tenta trazer essa proposta. É uma opção, tá? E que do jeito que está andando, não com tanto sucesso assim, tá? Mas não confunda a educação com escola. A educação é algo muito mais amplo. Como é que um lugar que se propõe a trabalhar a educação, um lugar que se propõe a orientar o processo de formação de seres humanos que vão herdar a sociedade, que vão lidar com esse mundo, que vão trazer inovações, que vão lidar com os problemas todos. Cara, há um tempo atrás, eu lembro, uns anos atrás, eu lembro de estar assistindo uma reportagem sobre o estádio novo do Corinthians. E eu me lembro, na época, os caras mostrando os banheiros lindo, 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 aquela coisa impecável, maravilhosa, um investimento gigantesco. E nada contra o futebol, se você gosta de futebol, ótimo. Se quer fazer um banheiro de mármore para o estádio, ótimo. A questão é, por que que esse mesmo ser humano que está investindo tanto dinheiro no pão e circo não pode pegar esse dinheiro e investir também na instituição de fomento ao crescimento do caráter humano? Por que que você pode ter um estádio de futebol que parece um Taj Mahal e uma escola completamente caindo aos pedaços? Vamos falar português correto? Que tesão que dá de você estudar num lugar desse? Ai, mas os alunos depredam. Tá, então o que está sendo fomentado ali? Porque ali é um local de crescimento, de orientação da mentalidade. O que está sendo colocado ali de valor? Para que acabe nisso. Aquilo é uma denúncia. Se o educador tem um olhar atento, ele vai saber identificar o que está acontecendo ali. O que eles estão querendo dizer com aquilo tudo? Por que esse impulso de destruição? Você destrói algo que você quer bem? E o querer bem não pode ser apenas algo discursivo. Eu chegar para a pessoa e falar assim, você tem que querer bem esse lugar. Como é que você quer convencer a pessoa que ela tem que querer bem aquele lugar se ela não sente que o lugar está querendo bem ela? Ah, você está indo longe demais. Não estou indo longe demais. Não estou indo longe demais. O que a gente vê no processo de formação das pessoas? O que a gente vê quando a gente fala de projeto de ser humano? Isso aqui está diretamente ligado com uma coisa chamada paradigma. Qual que é a minha visão, a minha ambientação mental de mundo, de homem, de mulher, de criança? O que eu quero? Eu estou investindo nessa educação para construir o quê? E aí a gente precisa analisar como é que é as bases da nossa sociedade. O que nós, não as crianças, o que nós, não os jovens, o que nós estamos dando valor? O que nós valorizamos? Porque aquilo que nós valorizamos influencia naquilo que nós queremos que as crianças, que os adolescentes valorizem. Ainda que de forma indireta. Porque as propagandas que você vê na TV, os estímulos midiáticos, os filmes, as novelas, os discursos, o tiozão chegando lá e contando pra galera toda o que ele fez da semana dele, pro trabalho dele, que ele destruiu um monte de coisa, destruiu a natureza toda lá, um terreno e não tá nem aí, e deu calote em funcionário pra quê? Porque ele tá se dando bem, que ele vai ganhar uma grana depois? Nós estamos num paradigma absurdamente materialista, imediatista. Tudo tem que ser agora, do jeito que eu quero. Tudo é drive-thru. Eu chego, eu entro na fila, eu pago, eu pego meu produto, eu vou saciar a minha vontade e acabou. Isso daqui vai para tudo.
Tudo. Relacionamento. Os nossos relacionamentos não são mais construídos. Não tem esse entendimento de que é algo a ser burilado, a ser construído, a ser elaborado. Como é que a gente lida com os nossos relacionamentos? Você espera que apareça a pessoa perfeita na sua frente, sendo que você também não é perfeito. Mas a pessoa perfeita tem que aparecer na sua frente. E a partir do primeiro momento que essa pessoa, supostamente que deveria ser perfeita, mostra-se humana, em processo de desenvolvimento, portanto falha como eu, como você, o que você faz? Você descarta, já liga o Tinder e procura o quê? Nesse mesmo processo imediatista, eu quero para ontem algo novo. O que acontece? Você objetifica as pessoas. As pessoas são tratadas como objeto. Você precisa me satisfazer. Você precisa satisfazer os meus apetites, as minhas necessidades, o meu interesse de crescimento. Um funcionário da empresa, por exemplo, ele não é muitas vezes visto como um ser humano. Ele é visto como o quê? Como uma mão de obra que está ali para beneficiar o meu processo de adquirir lucro em cima daquilo. E às vezes eu nem sei o nome dele. E você acha que isso é só coisa de empresa? Tem muita empresa consciente que muda isso. E a gente com o porteiro do nosso condomínio? Porteiro do prédio? O cara que está varrendo a rua? Não adianta a gente falar de mudança de paradigma enquanto ainda continua a gente jogando lixo na via pública. Jogando lixo no chão. O gari que se lasque. Se a gente não tem uma autorresponsabilização, isso aqui também é meu. Eu tenho parte nisso, eu tenho responsabilidade nisso. Para onde a gente quer ir? Aliás, eu assustei esses dias que eu estava vendo, liguei o computador e eu olhei para a data e eu percebi que a gente está no ano de 2020. Eu olhei para isso e achei assustador. Eu falei, aqui o futuro que a gente imaginou. A gente está no futuro. Será que a gente está vivendo? De acordo com isso, a gente está vivendo de uma forma primitiva, em que a gente não consegue manter limpo através da nossa própria autorresponsabilidade o nosso próprio ambiente, onde a gente mora. Eu estava vendo uma cena linda outro dia, a pessoa ali desembrulhando sei lá o quê, do lado, uma lata de lixo. A pessoa passa, olha, e na maior arrogância da coisa, o mundo está aqui para atender apenas os meus desejos, eu estou aqui para... O mundo é um lugar apenas para o meu usufruto, tá? O mundo está à disposição do meu umbigo, do meu ego. Eu não tenho parte nisso, não tenho responsabilidade, não tenho que ter consciência, tá bom? O mundo está aí para eu fazer uso dele e extrair até a última gota de tutano dele para minha satisfação egóica pessoal. A pessoa passa naquela arrogância, vê o lixo, pega e joga na rua. Isso parece um pontinho, mas é uma gotinha que está num copo que está transbordando, que está alertando a gente de uma coisa muito maior. É o nosso paradigma. Esse imediatismo, ele tem tudo a ver com uma outra coisa que é muito forte no nosso paradigma coletivo, que é o egoísmo ou egocentrismo. Veja, quando eu falo de que é uma sociedade materialista, eu não estou chegando para você aqui falando que você tem que virar monge, então. Porque a sociedade... Claro, o mundo é material, tá material aqui, a gente tem que aprender a lidar com isso. O problema é que quando você está num extremo disso, você tenta utilizar e se relacionar com o mundo material objetivo apenas para o usufruto imediato dos seus interesses. Por quê? Porque a gente não é treinado numa consciência de coletivo. Sabe esse papo bonito de que tudo é um e blá 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 blá? É uma percepção básica de você entender que a vida é uma grande teia, que tudo está relacionado a tudo. Aquilo que eu faço aqui gera sim uma consequência que ela se espraia para um ambiente macro. Não tem essa separação entre o micro e o macro, a minha porção de contribuição e a harmonia social que eu estou buscando. Então é uma sociedade muito focada no egoísmo, é meu, é para mim. Ah, o mundo? Ah, lasque-se o mundo, o outro, azar o dele. Eu vou defender o meu, e se vier rosnar para mim, eu rosno de volta, porque só o meu interesse está valendo. Eu vou utilizar a matéria à minha volta, a fonte de matéria, ou seja, o mundo, os recursos, os trabalhos, os serviços, e tem que ser agora, e se eu precisar dar um calote, dar um jeitinho para adiantar isso melhor, porque eu quero agora, e eu vou usar tudo isso só para quê?
para mim. Mas será que de alguma forma a formação dentro da proposta de ser humano que a gente tem nas nossas instituições escolares também não acaba fomentando isso daqui? Por quê? Como é que você vê os valores sendo propagados dentro de uma escola? Eu vou te contar uma experiência particular só para você ter uma leve noção disso. Eu acredito que você estudou numa escola, espero que você tenha estudado numa escola que seja um pouco à parte desse nosso objeto aqui de análise, porque tem escolas boas, sim, ok? Tem, isso aqui não é uma questão de ficar falando que todas são ruins, mas a gente sabe o mundo que a gente tá e vamos olhar para ele, beleza? Beleza. Então é o seguinte, tava eu, acabado de formar, todo idealista, porque eu vou mudar as escolas, blá 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 blá. Primeira coisa, eu percebi que não adianta você falar assim, vou mudar o sistema, vou mudar o mundo. Porque o mundo não quer ser mudado. Se aquele mundo existe é porque aquela forma, aquele formato faz ainda sentido para as pessoas que estão ali. E ele só está ali porque está sendo alimentado e sustentado por aquelas pessoas que veem sentido naquilo. Então talvez a melhor maneira da gente tentar causar uma transformação é mostrar ou ampliar a perspectiva desse panorama geral e falar assim, será que isso que a gente está escolhendo alimentar dia após dia está trazendo de fato um benefício ou será que não existe uma forma da gente lidar com isso de uma maneira diferenciada? Mas fui eu lá, cheio de vida, de entusiasmo, vamos mudar, vou lá na minha sala de aula, vou fazer diferente, barará, 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 barará. Minha primeira experiência foi com uma sala de aula, primeiro ano, crianças de 6 anos de idade. Primeiro grande erro que você vê ali. Eu era um professor, e eu tinha cerca de 30 alunos. Muitas pessoas vão olhar para isso e falar, é assim, é a vida como ela é, sempre foi assim, sempre será. O que você vai falar a respeito disso? Tá incomodado com isso? Eu vou te falar uma coisa. Tá vendo essa proporção aqui? Eu vou te jogar real. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. É impossível um profissional, diante de 30 crianças, fervilhando, parecendo piruá de pipoca, pulando para tudo quanto é lado, cheio de exigências, cheio de necessidades, cheio de sensibilidade, cheio de questões particulares, de conflito, escola, família, desenvolvimento todo efervescente ali naquele momento. Um adulto para 30 crianças, eu vou te falar, sabe para que isso é bom? Lembrando que nem toda escola que faz isso é porque é malvada. Simplesmente a gente fez o sistema funcionar assim e muitas delas, a coisa é tão opressora que elas precisam dançar conforme a música. Porque se você colocar mais professor aqui, a escola vai à falência. Por quê? Porque não é valorizada, porque também não tem recurso, aquela coisa toda, mas isso é uma outra questão. Mas isso aqui tem que ficar claro. Um adulto para 30 alunos. Tem gente que vai olhar e falar, imagina, o mundo é assim. Esse que é o problema. Nós acabamos naturalizando os absurdos. Existe uma naturalização de absurdos que eles são gerados através de uma perspectiva que nós nivelamos por baixo. A gente nivela as coisas por baixo, a gente não busca um padrão de excelência, a gente não busca entender como as coisas podem evoluir, a gente se acostuma com o tradicional pelo tradicional, porque assim não vão mexer, tá tudo certo, sem entender, será que pode, será que dá para melhorar? Não, é assim, tá? É certo, sempre teve um professor para 30 alunos, isso sempre foi normal, ou seja, a gente naturaliza, a gente vê tanto que parece que tem que ser assim. É aquela velha história que uma mentira é contada tantas vezes que vai acabar parecendo verdade uma hora. Eu vou te falar como professor. Pode ter professoras que são assim, sei lá, super-heróis, os Highlanders da vida, e que de repente consegue se desdobrar em 30 e dar a atenção necessária e adequada para 30 alunos. Yuri, mas como é que a gente vai fazer para... Isso é outra questão. Vamos analisar primeiro a essência da coisa. Pode existir o professor Highlander, pode existir sei lá quem.
Eu vou te falar uma coisa, como professor. Não tem como você dar uma atenção necessária, responsável, integral para a educação e o desenvolvimento de uma criança, de um ser humano cheio de potencial, cheio de promessa, cheio de vida, estando você ali sozinho, diante de 30 crianças. Se você acha que isso é possível, e se você consegue fazer isso se tornar possível, olha, eu preciso aprender muito com você. De verdade, não estou sendo irônico, eu realmente preciso aprender. Porque no padrão de honestidade meu, em que eu analiso a minha consciência diante dela mesma, eu falo, eu tô conseguindo tocar o barco, beleza. Consegui tocar o barco, consegui manter a coisa ali nas rédeas, isso é uma coisa. Agora, não confunda manter a situação nas rédeas de ter uma excelência no padrão de desenvolvimento, acompanhamento e educação dessas 30 crianças. Isso aqui é muito pouco. Essa proporção já está errada. Mas é a proporção do paradigma materialista. Eu preciso ter o quê? O processo da produção da coisa precisa estar beneficiado. Como? Eu vou pagar um professor, eu pago menos para mais. Tá entendendo o raciocínio? Eu ponho uma pessoa que é mais barato e quanto mais crianças, mais jovens, essa uma pessoa conseguir dar conta, melhor, porque não tem mais gasto, não tem mais isso, não tem aquilo. Claro que existem sim os exemplos egoístas da coisa, que a escola realmente não está nem aí com o professor, mas existem também as questões de governo, existem as questões todas, mas que também reflete uma questão nossa, porque cada povo, me desculpe, tem um governo que merece e que reflete a sua mentalidade majoritária, coletiva, tá bom? Que tem um vínculo direto com a mentalidade individual de cada um. Se a gente não começar a questionar esses valores em nós, na nossa casa, não vai esperar que vai vir um governo diferente disso para salvar o mundo. Tudo isso começa com uma urgência de mudança interna, de como eu vejo a vida, de como eu reajo ao mundo e às pessoas à minha volta, o que eu estou valorizando, onde que eu estou pondo a minha atenção, o que eu estou dando valor na minha vida e o que eu estou buscando desenvolver em mim como caráter humano. Enquanto eu achar que, deixa eu usar o meu jeitinho aqui, eu vou pagar menos, vou pagar um cara só, ele vai dar conta, ele dá conta, Porque se eu pagar 2, se eu pagar 3, ou se eu diminuir, colocar aqui, ao invés de 30, colocar aqui 12, por exemplo, para uma pessoa, isso aqui vai sair mais caro. Não vai sair mais caro? Só que entenda uma coisa, existe uma diferença vital entre dar conta e educar diante da integralidade e plenitude da potencialidade da proposta de educação, de desenvolvimento de ser humano. Aqui você consegue dar atenção. Um pouco melhor já. Eu coloquei esse número aqui, enfim, poderia colocar outro. Mas entenda a diferença. E estava eu lá com os meus 30 alunos, dando conta e me sentindo muito mal por apenas estar dando conta. E não queria me contentar em apenas dar conta, porque educar não é dar conta. Eu não estou lá para conter seres humanos. Eu estou lá para fomentar o desenvolvimento deles. Isso é uma coisa muito séria. Não estou lá para dar conta. Eu estou lá para fazer a coisa direita. Ok? Vamos lá. 30 alunos. 6 anos de idade. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu vou te contar uma coisa. Você sabe o que estava acontecendo comigo na sala de aula? Com 6 anos de idade, que a sala, tudo bem que as gerações vão mudando, vai evoluindo, as coisas... Ok. Mas com 6 anos de idade, sabe o que está acontecendo? Eu estava brigando com a menininha do lado porque ela tinha grudado chiclete no meu cabelo. E estava fazendo desenho de hominho, com palitinho, paraná, paraná, colando, socializando,
tá? É o que eu estava fazendo. Estou dizendo que esse é o ideal? Não estou dizendo, estou contando a minha história. Com 6 anos de idade, eu estava ali desenvolvendo, socializando, entendendo o mundo, brincando. Ok, o mundo envolve outras pessoas, eu tenho responsabilidade e parte nisso, tudo bem, barará, barará, beleza. Você sabe o que a diretoria mandava para eu passar para as crianças de 6 anos? Antes de tudo, eu quero que você faça um exercício de honestidade, tá bom? Antes de você vir criticar, falar, imagina, tem que ser assim. Exercício de honestidade. Eu quero que você volte no tempo um pouquinho, na honestidade, na clareza da coisa. Volta no tempo e lembra como você era com 6 anos de idade. O que importava para você, o que era seu mundo, o que era você com 6 anos de idade. Vamos sair da teoria. Volte. Você já teve 6 anos de idade. Você é capaz de entender. 6 anos de idade. 6. Não estou falando 12, não estou falando 13, não estou falando 18. Estou falando 6 anos de idade. Tá bom? Acabou de cair aqui no mundo. Nasci. Ainda nem deu tempo de arrepender de ter nascido. Você está aqui com todas as esperanças, com todo aquele potencial, aquela alegria, querendo ser cantor, bombeiro, astronauta, artista, cozinheiro, né? Porque a criança não tem essas desvalorizações hierárquicas e competitivas, comparativas que a gente tem de achar que uma profissão é melhor ou te qualifica como um ser humano superior ao outro. Ela faz aquilo que está vibrando aqui dentro. Para mim faz sentido cozinhar, para mim faz sentido ser jardineiro. Isso é lindo para ela, até alguém colocar na cabeça dela que existe uma hierarquia social e que a pessoa que ganha menos é pior, ou a coletividade humana tem preconceito e define ela como pior do que a pessoa que ganha mais, e isso é o comparativo, né? O estabelecimento da coisa para você falar quem é melhor, quem que é pior, tá bom? Então aí você já começa a criar essas cisões. Esses valores nossos. Orgulhosos, presunçosos, egoístas, preconceituosos, odiosos. É porque esses jovens estão todos perdidos, o mundo tá de cabeça para baixo. Quem é que criou esses jovens? Quem é que deu educação para eles? Quem é que construiu esse mundo cheio desses estímulos? Para que eles pudessem estar mergulhados nisso. Mas eu não tenho responsabilidade pelo mundo ser da forma como que é. Mas a gente tem responsabilidade pela nossa casa ser da forma como ela é. Lembra que eu falei que escola não é a única instituição englobada pelo termo educação? Família é a outra parte. E não só a família, sociedade também. E a gente pode ir com essa conversa longe. Mas não vamos nem ir muito fundo nessa aula aqui nisso. Que aí a gente vai se desdobrar, procurar um monte de causas e analisar profundo. Enfim. O que acontece? 6 anos de idade, 30 alunos, eu lá. O que nós vamos ensinar para as crianças? Diretoria, coordenação já manda a coisa lá, encaixotadinha, toda quadradinha, certinho, para todo mundo passar a mesma coisa, desse jeito, nesse tempo. O tempo ele é sempre padronizado, ok? Então todo mundo, todos os seres humanos, tá bom? Ó, o ser humano triângulozinho, o redondinho, o quadradinho, todo mundo tem que estar na mesma padronização. Todos têm que estar na mesma padronização, seguir a mesma intensidade e a mesma sensibilidade de desenvolvimento. E se você não consegue acompanhar o seu amiguinho do lado, ou já o senso de comparação, de mais, de menos, né? Claro que existe sim a questão do discernimento em relação a essas questões, né? De você discernir sobre as coisas. Mas veja como a coisa já começa de uma maneira doentia. Se você tem um tempo diferente do seu amiguinho, e esse tempo é diferente da necessidade do imposta aqui, eu vou te classificar, né, com uma nota menor. Vou te dar um 0, vou te dar 1, vou te dar um 3, te mostrando que por você ser diferente da caixinha que eu quero te enquadrar, você é menos. Yuri, imagina. Imagina não. Você
está falando com um organismo com uma mentalidade muito sensível. Tudo que você fala, tudo que você dá de referência, de influência, aquilo é profundamente enraizado na mente da criança. Quem trabalha com psicologia sabe que esse bando de adulto complicado que tem aí é fruto de criança mal amada, de criança incompreendida. Aí você vai lá fazer as terapias todas, o que você encontra com base por trás de todos esses problemas que o pessoal tem? Galera volta onde? Na infância. Aí cavoca a infância e aí encontra a raiz desse monte de trauma, desse monte de senso, se sente com baixa autoestima, se sente com complexo disso, com conflito daquilo. Você pode ver, vai pesquisar nas clínicas todas de psicologia, psiquiatria, de tudo, as terapias todas. Você vai ver que a grande maioria das coisas é tudo gente voltando na infância para achar a causa. E tá tudo lá. E a gente massifica, generaliza a coisa sem nenhuma sensibilidade e dane-se, é assim mesmo, o mundo sempre foi assim, vai continuar sendo, e se não se enquadrar, azar os seus, eu vou aqui, ó, vou te oprimir. Ai, mas que forte palavra, mas é forte a atitude também. Talvez para você que esteja calejado de opressão, você não sinta, mas aquela criança não tem culpa no cartório por causa desse mundo doido que a gente criou. E ela só vai poder transmutar esse modo que a gente tem criado coletivamente se a gente não ficar cerceando o potencial de desenvolvimento dela através das nossas próprias atitudes limitantes e crenças limitantes que geram essas questões todas opressoras. Enfim, se você não se enquadrar, você é menos. E aí, de repente, você tem um baita artista em potencial, você tem um Mozart, você tem um... Vamos generalizar para não falar que só a música clássica. Você tem ali um Freddie Mercury em potencial, você tem uma Shakira em potencial, o que você gostar, uma Enya, uma Lorena McKennitt, um Kitaro em potencial, um Yanni ali. E de repente, o desenvolvimento dele, dentro do campo cognitivo, dentro das potencialidades de campo de desenvolvimento dele, ele tem uma predisposição para outra coisa, ele tem outro ritmo, ele tem outro tempo, mas quando a coisa está massificada, todo mundo tem que ser igual, só tem um tempo, só tem uma forma, só tem um jeito, só tem um caminho. Quem está fora, quem está desajustado, quem está diferente, ao invés de você conseguir ter tempo e ambiente para chegar assim, entender o processo de desenvolvimento, quais estímulos são melhores para aquele aluno, é muito mais fácil, rápido e urgente você simplesmente falar que ele não presta, que está ruim, que ele está fora do sistema. Portanto, ele é um mau aluno. Será mesmo que ele é um mau aluno? Vai pesquisar os grandes exemplos dos grandes gênios da humanidade. Einstein, por exemplo. Vocês vão ver que para o padrão da escola, eles eram tidos como o quê? Maus alunos. Então, a escola tem falhado também ao querer identificar as potencialidades das pessoas, porque chegar para um grande gênio desse e falar que é zero, o problema é que assim, tem gente que consegue transcender isso tudo e depois se desenvolver, mas tem muita gente com potencial muito lindo que você chega aqui, ó, você vai minando a força da pessoa. Você vai colocando na cabeça da criança que ela é menos, que ela é incompetente, que ela não consegue, que ela é incapaz, que ela, para ela ser boa, ela tem que ser boa apenas nessa caixinha. Ela é boa em um monte de coisa que a sociedade, que a escola, que a família não valoriza. Mas se ela não é boa nisso aqui, você é um 0, você é um 1. Tudo isso é estímulo não verbal, é estímulo bonzinho, mas que vai causar um grande estrago. Tá bom? Não vou nem falar nessa aula sobre a questão da nota em si, tá? Porque também é uma coisa que a gente pode questionar. Há outras formas de você fazer isso, mas não vou entrar aqui porque também é um assunto muito polêmico e a gente está falando mais por cima para iniciar um pouco, abrir essa questão. Mas enfim, chegava lá da coordenação, o que eu tinha que passar para essas crianças de 6 anos de idade. E o que eu tinha que passar para essas crianças de 6 anos de idade? Você lembra do hominho de palitinho que você vai fazendo lá na escola? Do chiclete grudado? Gráfico. Lembro de olhar para aquilo lá, a primeira vez, eu olhei e falei, mas nossa, mas isso aqui é um exercício de gráfico de setor. Eu acho que deve estar errado o ano da coisa. Eu falei, não estava errado não. Não estava errado não. Era gráfico de setor. E sabe uma coisa? Os pais achavam maravilhoso aquilo. Porque que escola maravilhosa.
Está ensinando logo cedo as coisas importantes da vida para minha criança. Coisas importantes da vida. Vou te falar uma coisa. Coisas importantes da vida. Eu tinha que ensinar gráfico de setor para crianças de 6 anos de idade. Beleza, a gente pode contextualizar isso? Pode. Embora eu seja completamente contra. Tá? Mas não podia jogar bola com os alunos no intervalo. Professor, por que você está jogando bola? Não, é proibido, você tem que ficar na sala dos professores, olhando para a cara de todo esse pessoal aí, de saco cheio de estar dando aula aqui. Ficar todo mundo lá fingindo, fazendo sala um pro outro. Mas jogar bola com as crianças não pode, socializar com as crianças? Não, o que você está lá fazendo, contando história para as crianças fora do horário? Conversando? Você está conversando, você está fazendo amizade com as crianças? Está fazendo amizade com os alunos? E eu lembro que quando acabava a minha aula, vinha o pessoal do ensino médio, entrava na minha sala para ter aula junto, para a gente ficar conversando, para a gente conversar dessas coisas que a gente está conversando aqui. E enchia a sala. E todo mundo contribuindo, todo mundo se sentindo validado como ser humano dentro do seu processo, dentro daquilo que realmente importa para eles. Mas não podia jogar bola. Outro dia, cheguei na sala, tinha lido que se você coloca Mozart para as crianças ouvirem enquanto elas estão estudando, acontece uma coisa na sua cabeça chamada efeito Mozart e melhora o desenvolvimento e a retenção de cultura. Blá, 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 blá. Falei, vou pôr Mozart. E pus Mozart baixinho para as crianças. De repente, a coordenadora nem bate na porta, já abre. Que história é essa? O que é essa música baixinha que está colocada aí? É Mozart, por causa disso, esperando que ela já soubesse daquilo. Pode tirar essa música. Eu falei, mas... Oi? Sim, você vai deixar essa música? Os alunos vão ficar todos agitados. Olha eu subindo nas paredes. Tá bom. Tá, vou ficar agitado com o Mozart, não tem problema. No dia seguinte eu coloquei Scorpions, porque se vão ficar agitados com Mozart, né? O que nós vamos fazer? Mas você tá entendendo? Tem muita contradição. Eu descobri que o problema da escola não é a criança, é o adulto. É o adulto. E o adulto é tão mal resolvido, inclusive por causa da criação dele, que também não foi questionada, a proposta de ser humano, paradigma de ser humano, paradigma de mundo, que traz um monte de conflito, que fica projetando no seu trabalho, fica projetando nos outros, nas crianças, no desenvolvimento delas. Deixa as crianças a parte disso, bicho. Não pode pôr Mozart, que as crianças vão ficar agitadas. Eu levava instrumento musical para tocar lá, harpa. Já tinha gente que olhava com os olhos tortos. Quando buscava tocar nessas outras dimensões e aspectos de desenvolvimento do caráter humano, sociabilização, autoconhecimento, empatia, sensibilidade e responsabilidade para com o mundo à volta, vinha o sistema e falava, isso não é importante. E os pais, exatamente, não é importante, eu quero que o meu filho seja muito cabeça, que ele seja um grande empresário e que ele ganhe muito dinheiro, porque é isso que importa. Ó o paradigma materialista, egoísta, imediatista. Você quer o quê? Você quer ter um técnico? Aí você tem um ser humano que ele é maravilhoso, que ele tem todas as equações na cabeça dele, tudo lá, ou seja, ele agora é um ótimo instrumento, traduzindo para português correto, ele é uma ótima mão de obra, é um ótimo funcionário que vai fazer a engrenagem da máquina social funcionar bem, porque precisa de uma porca, de um parafuso, de uma chave de fenda, e aí você forma muito bem todas as competências técnicas, né? A nossa educação, ela é muito focada em dois aspectos, tá? Em dois aspectos. O aspecto técnico, você precisa fazer a pessoa ser útil, e cognitivo. Desenvolvimento intelectivo cognitivo. Para quê? Visando uma finalidade. Você sabe, você fez escola, você fez ensino médio, você fez cursinho. O que eles estão preocupados? Em formar um bom ser humano consciente, um ser humano responsável? Não, eles estão preocupados em formar o profissional. Mas qual que é o problema disso? Qual que é o seu problema? O mundo não é sobre só ser profissional. O seu valor não está apenas na sua utilidade. A gente trata o ser humano, a gente dá valor para um ser humano, não por ele ser o que ele é,
Mas na medida em que você dá e agrega ele, é um fator de utilidade. Você é importante para o mundo, para tudo, para a família, se você for útil. E como que a gente avalia esse útil? Uma coisa chamada produção, uma coisa chamada resultado. Quanto mais dinheiro você tiver na conta, quanto mais status, quanto mais engomado você tiver, quanto mais rótulos você tiver, mais vão te valorizar, mais vão falar para você que você importa nesse mundo. As pessoas que eu conheci mais importantes na minha vida não tinham segundo grau completo. Me mostraram que existem outras dimensões. Outras dimensões além dessa. Porque o cognitivo e o técnico você ensina muito bem. Quando desde criança você já ensina gráfico de setor. Porque quando essa pessoa estiver trabalhando numa empresa, vai ter na máquina mental dela todas as referências necessárias para lidar com os perrengues e os pepinos lá da empresa. Mas aí você vê esses grandes funcionários, esses grandes empresários que têm uma ótima técnica, uma ótima cognição. Aí você vê esses grandes técnicos, esses grandes empresários, esses grandes tudo que a sociedade, é o auge do sucesso. Você é sucesso. Quando você fala sucesso no nosso mundo, o que vem na tua cabeça? Vem a senhorinha amorosa, humilde, alegre, que cuida da família, que está lá fazendo o seu, ajudando o mundo. Não, você vê o cara de terno e gravata, na grande metrópole, sim, essas grandes metrópoles que estão destruindo o mundo, deixando o mundo completamente abarrotado, sufocado de poluição, de concreto, de trânsito, de estresse, de tudo. Esse é o sucesso, né? A vida de sucesso do ser humano. E aí você vê esses grandes sucessos gerando o quê? Depressão, ansiedade, ela tem tudo. Só não tem felicidade, não tem satisfação. Não é querendo generalizar. Porque você está sendo tendencioso. Não estou sendo tendencioso. Você sabe o mundo que a gente vive. Você sabe que o que mais abre a cada esquina é farmácia. É remédio, é paliativo. É você tomar alguma coisa para aliviar uma sensação que você está tendo, que você não está gostando de ter. E só abre só dá retorno, o que dá retorno. Que mundo que a gente está criando? Quais são os valores? E aí a gente vai estudar o ser humano, nós vemos que o ser humano, ele é na verdade uma globalidade. Quando você fala que o ser humano é apenas cognitivo, apenas o seu valor técnico, apenas a sua utilidade, você está deixando de ver um monte de outras competências e potencialidades que compõem o ser. Individuais e coletivos que estão dentro da gente. E a gente valoriza isso aqui, chama isso aqui de educação. Aí você passa aí na frente do, sei lá onde, você está na avenida e você vê um outdoor com propaganda de escola. O que você lê lá? Porque nós educamos, preparamos os seus filhos para o futuro. Eu quero ver uma escola que prepara meu filho para o agora também. Tudo bem, prepara para o futuro, mas sem desconsiderar o agora dele. Ele só vai ter valor quando estiver lá na frente, quando tiver conquistado. Aí a gente vê essa grande ilusão da felicidade que é vendida na nossa sociedade. O que é? Você vai ser feliz se. Você vai ser feliz quando? A pessoa nunca está feliz, sendo que a felicidade está sempre na abundância imanente da simplicidade das coisas. Está aqui o potencial de tudo, mas a gente é treinado a ficar sempre olhando, sempre dependendo se um dia, se acontecer. Você vai ser feliz quando você entrar numa faculdade. Quando você entrar numa faculdade, você vai ser feliz. Beleza, passou no vestibular. Quem passou no vestibular vai dar risada. Passou na faculdade, tá feliz? Aí que os problemas começaram tudo, né? A gente não aprendeu a lidar conosco mesmos diante das situações e adversidades da vida, espera que apenas aquilo que vem de fora vai dar satisfação, e quando a gente conquista aquilo, vê que não dá, a gente bate a cara lá. Mas fica tranquilo, porque quando você se formar, você vai ser feliz, você vai ser uma pessoa formada. Você se forma. Não, agora você precisa de uma especialização. Aí você vai estar pronto para a felicidade, pronto para o mundo. Beleza, faz especialização, tá feliz? Não, agora você precisa de um emprego. Porque quando você tiver um emprego, sucesso, você vai ser feliz. Consegue o seu emprego, tá feliz? Não, agora eu preciso de um salário melhor. Consegue salário melhor, tá feliz? Não, agora eu preciso de um emprego melhor, de um cargo melhor.
Faça lá a vida inteira fazendo o que não faz menor sentido para você, mas que faz sentido para a máquina, né, social, faz sentido para aquilo que você foi treinado a fazer, que te dá uma contextualização como um bom instrumento. Não generalizando no sentido de assim, tem gente que tá fazendo essas coisas acontecer e faz sentido. Mas o que eu quero dizer é que não faz sentido para todo mundo. Isso é legítimo. Não precisa fazer sentido para todo mundo. O mundo tá do jeito que tá, não precisa, e aliás, nem deveria fazer sentido para todo mundo. O ser humano é muito plural, as nossas potencialidades são muito diversas, mas o que a gente quer fazer sempre? Enjaula na caixa. Essas são as suas possibilidades. Na hora que você se formar, você só pode ser isso, aí você tem que fazer isso o resto da vida, tá bom? Sem se perguntar o que faz sentido, o que eu estou fazendo aqui, o que dá significado para a minha vida, quais são as minhas reais potencialidades, como é que eu posso usar isso para melhorar a minha vida e a vida do mundo ao entorno, não no sentido presunçoso de mudar o mundo, mas como é que eu posso usar aquilo que eu trago de potência, de vigor, de vício, de vitalidade, para criar um benefício para as pessoas e não apenas usar as pessoas e o mundo para ter benefício próprio. Mas beleza, conseguiu um cargo melhor. Tá feliz? Não. Agora tem que trabalhar e constituir uma família. Aí eu vou ser feliz. Consegue a família. Tá feliz? Não. Agora eu preciso me aposentar. Porque quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. Trabalha. Entra no automático, no robótico. Não falando daquelas pessoas que estão lá e encontraram o lugar delas. Mas tem muita gente que está como rebanho, você sabe disso. Ou não. Tá todo mundo assim em harmonia plena. Ah, mas tem um monte de problema. Tem. A gente pode abranger muito mais coisa aqui. Mas que é um fato, tem muita gente fazendo aquilo que não faz sentido para sentir que ela faz sentido dentro da máquina social, tem. Se você acha isso certo, que é a única solução, meus pêsames. É a única solução? Eu não acredito nisso. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Eu acredito que isso aqui não é a única forma. Aposenta. Tá feliz? Não tá. O que acontece? Morre. Triste. Isso é triste. Eu não estou falando das adversidades da vida, porque isso também deve fazer parte da nossa formação. Entender que a vida tem os seus problemas, tem as suas adversidades, os seus imprevistos. Tem. Mas veja como a gente fica postergando. É sempre uma promessa. No futuro, quando você vai ver, você está querendo agarrar uma nuvem com as mãos. E aí você põe uma coisa chamada salário como o corolário desse processo. Olha, você faz tudo isso, você pode vender o seu tempo à vontade, que relaxa, no final do mês você vai ganhar uma coisa que você vai poder usar dentro desse paradigma consumista, e nada contra o consumismo, o materialismo. O problema é quando a gente exacerba a coisa e vai muito para o extremo, que a gente está nesse extremo. Reconheça isso para a gente poder mudar. Mas você vai ganhar um dinheiro por tudo isso que você fez, esse tempo, o seu estresse, tudo que você deixou aqui, que aí você vai poder comprar umas coisas para se satisfazer. É a indústria da satisfação, da distração. Você tem que estar distraído o tempo todo. E para você fazer aquilo que não faz sentido, eu te dou uma compensação para te manter alimentado nessa roda de que ó, você ganha dinheiro, aí você se distrai um pouco, aí você tem um final de semana que você pode ser feliz. Por que você tem que ser feliz num final de semana? Quem é que colocou isso na sua cabeça? De você, que era uma criança maravilhosa, ria todo dia, brincava todo dia. Quem e o que colocou na sua cachola que você só tem o direito de viver em bem-estar no final de semana? Se isso não é um absurdo para você, me desculpe, meus pêsames, muda de vídeo, que nada mais do que eu estiver falando aqui vai fazer sentido para você. Nem vou conseguir, nem tenho essa pretensão. Por que a gente tem que criar um mundo como o nosso? Com os valores que a gente tem, em que está todo mundo preocupado, está todo mundo querendo um passar em cima do outro, um competindo com o outro, um querendo tirar vantagem em cima do outro. A gente dá um monte de atenção
para ódio, para medo, para estímulo dessas coisas todas, e chama isso de informação, de estar muito bem informado. Claro que você tem que estar informado, mas será que é só isso a vida? Só isso o mundo? Só esses os estímulos? E quando a gente vai entendendo o aluno, o ser humano, quando a gente vai entendendo você como uma globalidade, a gente vê que existem várias dimensões do ser humano. Várias dimensões, que é uma básica, que está dando muito pepino, muito problema hoje em dia porque está sendo negligenciada, emocional. Dimensão emocional. Afetiva, relacionamento. A gente sabe fórmula de Bhaskara ao quadrado, do triângulo, do zênite, do pôr do sol, mas não sabe se relacionar com a pessoa que está do lado. Não sabe se comunicar. Olha, antes de ir para uma dimensão mais transcendente, vamos falar de uma dimensão bem terra. A gente falou de materialismo, a gente falou de consumismo. Vamos falar então? Beleza, faz parte do mundo? Beleza. Eu não sou utópico de falar assim, a gente tem que estar num mundo completamente diferente. Não. Existe a matéria, existe o consumo. Espero sim que você ganhe muito dinheiro, espero sim que eu ganhe muito dinheiro, dentro da medida da nossa necessidade, daquilo que a gente puder contribuir a partir disso. Mas você quer ver uma coisa? Educação financeira. Beleza, o mundo é material, tem consumo, beleza. Educação financeira. Faz parte do nosso estar aterrado aqui, do nosso lidar com o mundo. Porque o que acontece? A gente sai da escola, sai da faculdade e a gente passa uns 10, 15 anos batendo a cabeça na parede, dando tiro para tudo quanto é canto para ver se acerta o alvo, para entender como é que funciona esse trem aqui. A coisa é tão grave que a gente está num país que é a maior potencialidade de tudo que existe. Em termos de recursos, em termos de riqueza. E por que a gente está num país com tanta riqueza potencial e a população não se apropria dessa riqueza? Uma população empobrecida. Por que o dinheiro ele tem um monopólio de uma elite? Ele sofre esse monopólio de uma elite. Quando é que você vai aprender educação financeira? Beleza, você quer me treinar para o mundo materialista? Me treina, mas então me treina direito. Consciência financeira. Consciência financeira é, inclusive, você aprender a se portar diante dela num padrão de harmonia, em que você não queira passar a perna em cima dos outros para ganhar recurso próprio. Você entende o paradigma da abundância. O que é paradigma da abundância? Você entender que tem o suficiente para tudo, que sempre tem tudo para tudo, que todo mundo sai ganhando. E que todo mundo pode sair ganhando. E quanto mais todo mundo sai ganhando, mais todo mundo ganha. Ah, não é tão simples assim. Simples assim? Complicado é essa forma torta que a gente tem aí, que a gente está alimentando e acreditando dia após dia. Onde a gente só quer pra gente, só quer pra si. Só quer pra si. Não sabe usar o dinheiro, não sabe investir, não sabe fazer nada. A gente escolhe as nossas prioridades. E de onde vêm as nossas prioridades? Projeto de ser humano. Emocional. Vamos pôr educação financeira? Vamos. A dimensão física. É muito importante você estar com o corpo físico bem trabalhado. E quantas escolas você não vê educação física? O cara chega lá, dá uma bola e fala assim, se vira. Você não trabalha consciência corporal. Você não trabalha... Sabe? Você supervaloriza só a cachola aqui, ó. Vum, 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 vum. E o resto? Cadê o equilíbrio? Cadê a harmonia no processo? Tá até bagunçada a lousa aqui, porque a coisa é bagunçada mesmo. Essa situação tá bagunçada. Empatia, fraternidade. A gente fala muito em egoísmo. As pessoas estão muito egoístas, mas quem é que trabalha altruísmo? Dimensão artística. Às vezes você tem um gênio da arte ali, mas está avaliando ele como um zero, porque de repente ele não consegue falar direito da forma com a qual a gente está forçando ele a fazer, a linguagem matemática, por exemplo. Mas ele é um gênio em potencial, em outra área. Mas isso não é reconhecido, porque ele só é reconhecido se ele tiver reconhecido dentro disso aqui, ó. Aí ele é bom. Se não,
Você não serve. Imagina ser artista, né? Aí a sociedade compra, né? Imagina, filho, o artista não dá dinheiro. Dinheiro, parâmetro de sucesso. Vai ver um monte de gente rica que tem aí que e pergunta se aquilo é sucesso. Olha os nossos padrões. Outra dimensão. Esse aqui muita gente vai torcer o nariz, mas torce porque não entende o assunto. A dimensão espiritual. Ah, não, até agora eu estava te ouvindo. Mas falou de espírito, você está querendo pôr ensino religioso nas escolas? É isso que está falando? Acorda, meu. Se você não sabe ainda a diferença entre a dimensão espiritual, entre espiritualidade e dogma, entre espiritualidade e desenvolvimento, transcender o próprio ego, buscar ser mais amoroso e mais fraterno, não conseguiu separar isso de instituição religiosa, você não está em 2020. O que é a dimensão espiritual? E aqui eu vou falar com gosto e com propriedade, porque quando eu estava lá na Unicamp, muito do meu trabalho foi em cima disso. De estudar essa questão dentro do âmbito educacional. E muito difícil, por sinal, fazer essas pesquisas dentro da universidade. Porque a universidade também tem um paradigma. Se você não está dentro daquilo que está no interesse da mente coletiva, se você não está dentro daquilo que as indústrias, que os sistemas de fomento financiam, ou tem interesse, ou tem retorno, e imagina, você vai estudar essas coisas, para quê? O que é a dimensão? Veja, é muito diferente dimensão espiritual de religião. Dimensão espiritual é algo intrínseco em todo ser humano, que é um âmbito e uma potencialidade de transcendência do próprio ego, do próprio umbigo, colocando a nossa consciência num patamar de ressonância com algo que seja maior do que nós e que nos dê um sentido de vida. Tem gente que conquista isso pela religião. Tem gente que entende essa linguagem através, inclusive, da ciência. Sim, uma relação com algo maior do que si através da ciência. Isso também pode trabalhar essa dimensão. As artes, a filosofia, a transcendência é dos nossos limites para algo além, para um sentido. Lembra de Viktor Frankl? A busca do sentido? E aí a gente vê grandes técnicos cheios de dados no hardware, vivendo sem sentido. E enchendo o saco dos outros, querendo que os outros também não tenham sentido, porque o dele tá certo. É a única forma que tem, né? Então, por que você aí tá vivendo com sentido? Não, tá errado. Entra aqui. Tá errado. Dimensão espiritual. Isso aí é o indivíduo com ele mesmo, não é ele com o padre, com o pastor, com a religião. O seu próprio potencial interior, o seu silêncio, a sua subjetividade, tudo é muito objetivo. O subjetivo é deixar de lado, que isso aí é frescura, isso aí não importa. Só que os grandes avanços do mundo surgiram a partir também do subjetivo. O subjetivo em comunicação com o objetivo. Os dois. A ideação e o aterramento da manifestação. A gente só quer manifestar o técnico, o instrumento, o robô, o androide. Dimensão espiritual, você não precisa de muito. O contato com a natureza. A natureza é um grande diapasão espiritual nosso. Sem discurso, sem dogma, sem juízo de valor, sem você tem que fazer, você não tem que fazer, inferno não é, pecado não é. Porque a natureza passa pra gente um padrão natural dela de equilíbrio, de harmonia. Mas o que a gente aprende? A natureza? Natureza é pra eu cortar e vender isso tudo aí, porque tem que ganhar em cima disso. Imagina, se preocupar com a natureza. Tem que preocupar com o que isso pode me dar de recurso, de dinheiro, que eu posso vender depois, gerar lucro. Lucro! O que é lucro? Lucro é dinheiro. Qualidade de vida é lucro. Eu lembro quando eu estava de saco cheio já disso aqui, eu lembro de um amigo meu que falou assim, quando você estiver dando aula e tiver que passar essas coisas, lembra do seu salário. Porque aí você vai lembrar do seu salário e vai, pelo menos vou ganhar dinheiro por causa disso.
E aí eu fui lá dar aula, aconteceu uma situação que eu não concordei. Falei, lembra do meu salário, lembra do meu salário, lembra do meu salário, lembrei do meu salário. Olhei pro meu salário e falei, dane-se o meu salário. Salário não é tudo. Dinheiro você consegue ter em outras formas. Agora, qualidade de vida, bem-estar, sentido, fazer aquilo que ressoa com os valores da sua consciência. Isso é salário. Viver uma vida digna, uma vida harmoniosa, uma vida com respeito, com amor, isso é salário. A pessoa que acha que salário é só dinheiro é uma pessoa muito pobre. Porque com o dinheiro você não consegue comprar essas outras coisas. Pode comprar tudo. Isso você não compra. Que são essenciais, que inclusive ressoam também com essas outras dimensões, essenciais para a nossa qualidade de vida. E aí eu me preocupava com isso. Ao início de cada dia, eu dava aula, 5 minutos, 10 minutos de meditação silenciosa, laica, não dogmática, sem puxar a sardinha para ninguém. Musiquinha tranquila, respira, acalma, concentra aqui dentro, vamos pensar em coisa boa. Não preciso converter ninguém, não precisa colonizar ideológica, espiritual, religiosa, filosoficamente ninguém. É propiciar, permitir que aquela criança tenha o direito do desenvolvimento dela com ela mesma. Buscar uma coisa muito importante e muito em falta, que a gente está vendo que é urgência na nossa sociedade, que é uma coisa chamada autoconhecimento. Por que você acha aí que terapeuta que trabalha com isso está ganhando um monte de dinheiro? Porque você acha que as profissões do futuro, tá todo mundo achando que é arquiteto, é isso que vai ser a profissão do futuro, ambientalista. Por que você acha que a gente chegou no futuro e o que está rendendo muito é autoconhecimento? Porque isso é urgente. A água está batendo na bunda e está batendo gelada e está falando, galera, vocês foram muito para fora, muito para o imediatismo, muito para o prático, esqueceram de entender o que vocês são no meio disso tudo. E a galera entra em parafuso, porque é verdade. Cria um sistema completamente fora de harmonia com isso. Só quer saber de mais, só quer saber de ser melhor que os outros. Ninguém quer saber de ser melhor para os outros. E aí uma hora pesa, né? Uma hora pende. Então, autoconhecimento é uma forma de você trabalhar de uma isenta com a espiritualidade, com a dimensão espiritual da pessoa. Entenda a diferença. Dimensão espiritual é uma dimensão da globalidade do ser humano. Até o ateu tem isso. Você não precisa estar centralizado numa ideia conceitual de Deus. Você não precisa estar centralizado numa ideia conceitual de um sistema religioso. É o que serve para mim, o que me coloca em padrão de transcendência, de equilíbrio, de harmonia. Eu comigo mesmo, eu com os outros, eu com o mundo, eu com o universo, o nome que você quiser. Se não quiser usar nome, não usa. Mas você está entendendo o que eu estou falando? Espero. Não tem muita complicação nisso. Autoconhecimento. Senta. Relaxa um pouquinho. Tranquilo. Isso. Todo mundo bem. Todo mundo tranquilo. Alguém precisando de alguma coisa? Vamos começar? Legal? Legal. Vamos começar. Chega no final do semestre. A coordenadora me chama com o livro de o livro de ocorrências lá da aula. Enfim, me fugiu o nome agora. Você tem que anotar tudo que o diário de classe, né? Tudo que você deu ali na aula. Eu colocava, meditação, 5 minutos, aí aula disso, aula daquilo, aula daquilo. Aí chegou, tá vendo aqui seu diário de classe? Eu vou pedir para você refazer o diário de classe. Nossa, mas eu rasurei alguma coisa, eu sempre fui muito cuidadoso, muito atencioso, muito correto com isso tudo. Não, é que eu vi aqui que você colocou meditação. Falei, sim. Estudei para isso, inclusive. Fiz formações para levar isso para a escola de uma forma completamente natural, tranquila, não dogmática.
Tenho base para isso, faz parte da minha formação como profissional de educação, como educador, como pedagogo. Então, mas eu vou pedir para você refazer todo o diário e tirar que você deu meditação. E eu já aqui, né? Por quê? Então, eu vou pedir para você tirar porque... Sabe o que é? É que isso aqui pode pegar mal. Só um minutinho, eu vou até beber um copo d'água. Pode pegar mal. Ah, vá! Porque quer dizer que ficar em silêncio, se conectando, se harmonizando, tranquilizando antes de começar, isso pode pegar mal. Mas não pega mal nada disso tudo que a gente tem criado coletivamente. Esse mundo cheio de ódio, esse mundo cheio de falta de fraternidade, cheio de egoísmo, cheio de um passando em cima do outro. Isso não pega mal, isso... Mas ficar em silêncio, se conectar, isso pega mal. Não pega mal eu chegar para uma criança de 6 anos de idade, ensinar para ela gráfico de setor, porque eu já tô querendo que ela passe no vestibular. Isso é engraçado, porque eu tinha que, para essas mesmas crianças, eu tinha que aplicar simulado de 6 páginas. Eu fui... Simulado, bicho. Você já tá preparando a criança pro vestibular? Esse é o padrão de educação? É educação boa? É educação que te forma pro vestibular? É isso? É isso que a gente tá criando. Porque o vestibular, ele fala o que importa. E a escola fala assim, eu quero passar a gente no vestibular, porque aí vou fazer uma propaganda melhor, os pais vão querer me colocar aqui, porque vão querer colocar o aluno aqui, porque vão achar que a escola é boa, porque passa no vestibular. O que o vestibular quer? Ah, quer matemática, ciência, português, blá blá blá. Então isso é educação. Vamos entuchar tudo isso na cabeça da pessoa, para que ela esteja saturada daquela informação, para que ela vomite aquilo tudo numa prova depois, e isso é educação. Desculpa, isso é instrução. Muito limitada, por sinal. Não está trabalhando o ser humano como todo, não está preocupado. Não está preocupado. Mas beleza, passar simulado de 6 páginas para uma criança de 6 anos de idade. Pega muito bem, é sinônimo de uma boa educação, a família aplaude, pô, meu filho, campeão. Infelizmente isso também acontece porque as pessoas não se tocam disso tudo. Acha que a criança aprendeu essas coisas mirabolantes? Ai, que educação maravilhosa, será? Será mesmo? É isso, educação? É isso. Te encher de informação. É isso. Isso é educação. Total. Isso é ver o ser humano de uma forma integral. Não pega mal você ficar dando prova para criança, semana após semana, enxertando conteúdo de tudo quanto é jeito, não podendo socializar direito com a criança, não podendo pôr uma música. Isso não pega mal, mas ficar em silêncio com ela mesma, tranquilinha, pega mal. Assim, claro, é mais fácil a gente tacar um monte de Rivotril ali e aí a criança vai estar apta a aprender o que importa, o que interessa, e é só isso a vida. E se você aprender, é só você aprender, fica quieto, não questiona, tá bom? Não precisa ser revolucionário, não, ó. Aprendeu tudo, ó. São 10. Ai, que bonitinho, ó. Parabéns, parabéns. Aí a família toda feliz, 10. Tá sendo enganada a família também. Aí cresce cheio de trauma, cheio de coisa, sabe? Aquela vida não se desenvolve, fica mal. Olha o tanto de casos de depressão em jovem que a gente tem hoje. A coisa é alarmante. E você quer saber qual que é o checkmate dessa coisa toda? Que você pode estar discordando de tudo que eu falei. Eu não duvido que tenha gente que discorda, não. Não duvido. Infelizmente. Tá bom? Apesar de achar tudo isso muito óbvio, urgente e necessário, não duvido. Não duvido. Sabendo o mundo que a gente tá, não duvido. Mas é o seguinte, você pode até duvidar disso tudo.
questionar, imagina, não tem nada a ver. Tem uma questão urgente nessa coisa que não vai depender de eu estar falando aqui para você, nem de nenhum educador, de ninguém dando esse toque. Beleza? Você quer deixar a coisa do jeito que tá? Ótimo. 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 O mesmo formato, ótimo. Só tem uma coisa. As gerações estão sendo renovadas. As crianças de hoje em dia não são as mesmas crianças de 30, 40 anos atrás. Não são as mesmas crianças. Não adianta você querer ensinar as crianças de hoje, da era da informação, que esse monte de coisa está acontecendo, como o jesuíta ensinava indígena atrás, catequizando eles. Todo mundo aqui me ouvindo, todo mundo sentadinho, certinho, vamos catequizar. Você não está catequizando religiosamente, mas você está catequizando de uma outra forma. Você acha que com essa dinâmica de educação, vai ter conversa entre as novas gerações em que o moleque de 3 anos de idade já pega lá o iPad, o iPod, o celular, sei lá o que for, e tá te ensinando a mexer naquilo? Você quer ensinar através da cartilha, através do professor chato lá na frente lendo 3 horas lendo aquele negócio, para uma criança que liga o computador, entra no Google, põe lá o tema sapo, e ela encontra tudo sobre o assunto, encontra um monte de vídeo didático, um monte de gente explicando de forma interativa, um monte de coisa. Em 10 minutos ela tá sabendo tudo. E aí ela vai para a escola, aí fica lá 50 minutos com a professora lendo uma forma anacrônica, uma metodologia atrasada, falando 50 minutos de sapo, para falar apenas 10% do que a criança em 10 minutos viu no Google. Depois você não entende por que as crianças, os jovens estão violentando as paredes da escola, estão se revoltando. Não tem o ódio pelo ódio. O que aquilo está comunicando? O que aquilo está apontando? O que a escola está parecendo um sei lá o quê? E só a aparência dela, ainda que estivesse limpinha, você olha e fala, meu, isso aqui é um lugar de contenção, não é um lugar de desenvolvimento humano. Olha a arquitetura. São coisas muito sutis. Desde a arquitetura, olha as cores. Cor. Sabia que cor influencia na forma como a gente se sente? Cor das paredes, a harmonia, estética. Sabia que até o formato da sala de aula, um na frente, vamos pôr o xizinho aqui que foi mais rápido. E todo mundo, sim, senhor professor, sim, senhor professor. A gente pode analisar a semiótica disso e se perguntar o que esse estilo tá passando. Mas está passando o respeito, que você tem que respeitar o professor. Claro que você tem que respeitar o professor. Não estou falando que não tem que respeitar. Mas o que esse negócio aqui, ó? Todo mundo igualzinho, quadradinho, certinho, contido, bababá, fica quieto, bababá, não se expressa, fica quieto, bababá, e sim, senhor, não, senhor, bababá. O que os formatos comunicam? Sempre que eu ia dar aula, cada dia minha sala de aula estava de um jeito diferente. Um formato diferente, uma forma, uma dinâmica, tudo embasado em formas e estratégias de aprendizagem, de interação. O que eu quero valorizar hoje? Que potencialidade eu quero alimentar hoje? Como que o espaço pode contribuir com isso? Imagina, o espaço contribui muito. Quer um exemplo muito simples? Como é que você se sente se você vai, por exemplo, num lugar e é tudo harmonioso, bem ajeitado, cuidadoso, tem uma dinâmica, é gostoso de você estar ali. E outro lugar que você vê que é tudo mais ou menos, vai desse jeito mesmo. Você já está passando uma mensagem. Isso aqui não é uma coisa questionada, sempre foi assim. Vai ver lá, gravura de jesuíta ensinando indígena. É lá, o cara na frente, blá, 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 blá. Aí, beleza. Não, é assim, beleza, só tem esse jeito, é só assim, ok, beleza. Aí esse cara aqui sai da escola, vai lá, entra na internet e aprende tudo com muito mais profundidade. Se a gente acha que educação é só o cognitivo, então vamos pôr só o cognitivo. Em termos cognitivos, o formato de escola hoje
geral, claro que existem metodologias diferenciadas, tá? Existe. Eu nem vou entrar muito aqui nesse vídeo. A gente poderia falar de Waldorf, a gente poderia falar de Freinet, enfim. Isso a gente deixa para depois, porque aqui é só uma apresentação geral. Mas ok, então a educação é só cognitivo, é só te dar informação? Checkmate, você deu um tiro no teu pé. Porque beleza, então a educação é isso. Isso aqui é completamente mais ineficiente para esse moleque aqui. Desculpa falar do português correto, mas vou falar português correto. É muito mais ineficiente, porque esse cara vai sair daqui, vai chegar na casa dele, ele pega lá o celular dele. Se o lance é só informação e só cognitivo, ele tem ali na mão dele o acesso a uma forma muito mais legal, muito mais interessante, muito mais completa do que foi passado aqui. Alô, desculpa, a gente tá numa época chamada Era da Informação. O mundo não é o mesmo de 50 anos atrás. O mundo não é o mesmo de 30 anos atrás. E vou te dizer ainda mais, o mundo não é o mesmo de 10 anos atrás, de 5 anos atrás. E essas crianças não são iguais às crianças de 30 anos atrás. Então, desde a estrutura didática, como é que a gente tá? O método, a metodologia, as formas, como é que estão as escolas, as estruturas, como tudo está organizado, a relação do professor com o aluno, quantos professores para quantos alunos, como que o ambiente escolar está dinamizado, está interagindo, é em sala de aula, é classe, é série. Ah, mas tem outro jeito? Tem. Vai estudar, por exemplo, os trabalhos do Zé Pacheco, que revolucionou muito nessa questão. Existem muitas outras formas. O problema do ser humano é que a gente se apega à coisa como ela é e não pensa que pode ser diferente. Então tem que ser assim, aquele conservador pelo conservador. Beleza, você pode conservar para você, mas não vai funcionar aqui. Desculpa. O mesmo comportamento, você pode até ver vídeos antigos de sala de aula, né? 30 anos atrás, tá lá o professor na frente e os alunos de boa, até quietinhos. Aí você fala, nossa, no passado era muito melhor, as crianças eram muito mais comportadas. Hoje em dia ninguém respeita. Não é que ninguém respeita, é que é outra cabeça, é outra coisa. Você está querendo ensinar como você ensinava há 30 anos atrás, a dinâmica é diferente. Os estímulos que aquelas crianças tinham há 30 anos atrás é completamente diferentes dos estímulos que as crianças têm hoje. E você quer enquadrar ainda assim na mesma caixinha. E você fala, tá vendo, essas crianças de hoje não prestam, é tudo mal educado. Não! Que estímulo está gerando essa ressonância, essa reação? Será que a criança que é mal educada ou o que você está fazendo é uma chatice? Didática. Como é que a gente organiza o nosso ambiente de aprendizagem? Como é que a gente dinamiza? Como é que a gente interage? Como é que a gente deixa isso saudável, cara? É até engraçado ter que usar essa palavra, mas é. Porque tá adoecedor. E não só para os alunos que saem lá de saco cheio da escola. Tem que voltar amanhã. Tudo bem, tem gente que gosta da escola. Claro. Mas tem muito aluno que fala, nossa, eu tenho que voltar. Não se sente bem. Não quer ir para a escola? Vai porque é obrigado. Ensinam a gostar. Tem, claro, um ou outro que gosta, porque sei lá, gosta. Às vezes a escola é boa também. Mas você também não está entendendo o que eu estou falando. O professor sofre com isso. Meu, eu não me esqueço de estar na sala dos professores e olhando lá para as professoras, para os professores que estavam lá há 30 anos fazendo aquilo e você vê a expressão de cansaço deles. Eu falava, olha, professor, educador, devia ser a profissão mais valorizada do mundo. Mais valorizada do mundo. A última coisa que eu espero ver é essa profissão, que é uma das mais importantes que existe para a formação de uma sociedade. Você vê os seus profissionais cansados, de saco cheios, com burnout, estressados, não aguenta mais, tentando fazer a mesma coisa, dando as mesmas broncas, gritando, tudo rouco, porque tem que gritar, porque senão o aluno fica quieto. Por que tem que gritar para o aluno ficar quieto? Por que ele não está ficando quieto? Qual que é o estímulo do ambiente? Eu falo, meu, todo mundo sai perdendo. O aluno sai perdendo, o profissional sai perdendo. E o profissional acredita que é assim mesmo. Você pergunta, aí, como é que vai? Ah, tá indo. Mas você gosta do que tá fazendo? Ah, é assim mesmo, é assim que a vida é. Não é. Por que tem que ser?
Por que professor tem que sair cansado, de saco cheio, ser ameaçado, ser desvalorizado e achar que isso é normal? Não ganhar bem? Sofrer uma pressão desgramada, por lá 40 crianças em cima dele e falar assim, ó, se vira com eles, responsabilidade sua. Que responsabilidade sua? Então vai lá e faz isso. Vai lá, fica com 40 crianças. Você não aguenta ficar nem com a tua família direito dentro da tua casa? Que é 3, 4, 5? Porque não aprendeu fraternidade, não aprendeu socializar, empatia, respeito. O seu emocional não está trabalhado. E aí você também não vai trabalhar isso pro outro, porque não tem importância, não aprendeu que tem importância. Não aprendeu que tem importância na sua proposta, na sua visão de ser humano. Ah, vamos fazer escola em período integral. Tá, você só vai aumentar o tempo do mesmo padrão. Antes de pensar em aumentar o tempo, em aumentar isso, aumentar aquilo, vamos pensar o que está sendo proporcionado ali dentro. Porque não adianta você ter uma coisa ruim e você aumenta a permanência da criança numa coisa ruim. Só para deixar o pai livre para trabalhar depois. Porque muita gente é assim. Me desculpa a sinceridade. Muita gente acha que escola é depósito de criança. Cuida do meu filho aí para eu fazer minhas coisas. Me desculpa. Me desculpa. Isso também é uma crítica que dá para ser feita, que é muito séria. Eu não fico fazendo crítica pela crítica. Eu acho que dá para fazer crítica quando existe um potencial de transformação em cima disso. Na nossa visão de educação, de pedagogia. O que é o pedagogo? O que é o professor? A professora? Qual que é a nossa função? Me cansava estar na faculdade e as professoras no início do curso perguntavam, por que você está fazendo esse curso? Majoritariamente a gente escutava uma coisa, pelo menos na minha época, no meu contexto. Eu estou fazendo pedagogia porque eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não estava afim de fazer ali, não me agradava ficar aquilo, não passei naquilo outro. Eu falei, quer saber, eu até que gosto de criança, então eu vou fazer pedagogia. Porque aí pedagogo cuida de criança. Olha a mentalidade coletiva que a gente tem. Pedagogo cuida de educação, lida com a educação. Educação também abrange a questão da formação do ser humano, que lida com a infância. Mas o pedagogo, a pedagoga, não é aquela que cuida de criança. Quem cuida de criança é pediatra, é babá, você cuida de educação. Dentro desse vasto campo de educação, existe um campo que é a infância. Mas a gente não está se importando em trabalhar com educação. O pessoal está fazendo pedagogia porque é segunda opção, porque não tem opção, porque eu não sei o que fazer, eu vou lá. Me desculpa, você está sendo formado para lidar com um dos campos mais importantes da estrutura social, que é a educação. É muito além disso. Não é para ser a segunda, terceira, quarta, quinta opção. A gente precisa de pessoas que estão se importando com educação no sentido amplo. Porque quando eu me importo com educação no sentido amplo, eu vou nessas veredas dos porquês, nesses escaninhos do que está por trás. E não simplesmente eu pego todos esses valores que a gente tem, esses padrões, e fico apenas reproduzindo automaticamente isso, ano após ano, sem questionar. Ok, você gosta de criança, melhor ainda. Se você é um educador que não gosta de criança, é um grande problema. Mas isso é uma face. Isso é uma face. Você gosta da criança? Mas entenda então por que você está fazendo com a criança o que você está fazendo com a criança. O que você pode fazer para melhorar? O que você pode fazer a mais? O que você pode fazer de diferente? Ou você aprendeu que é assim, é só assim, eu vou reproduzir você mais uma peça no sistema. Sem questionar. A gente precisa de profissionais, de pessoas que estão se importando com a educação. Chegou a hora. Educação não é só falar, o governo cuida disso, porque você já viu que o governo não vai fazer nada com isso. Nós precisamos também nos envolver com essa questão. Precisamos de profissionais da educação, de pensadores da educação. Para questionar, para propor, para estudar, para valorizar isso. Tem que ser uma profissão muito bem valorizada. Didática. Conteúdo. O conteúdo que eu estou passando está abrangendo o quê?
Quais dimensões? Eu enxergo o ser humano de uma maneira holística, holos, inteiro, inteireza, integral? Ou enxergo ele só como uma máquina de reprodução de ideias? Ideias que nem é ele que está tendo, eu tô só repetindo aquilo. E dentro disso, quando uma coisa é muito saturada apenas numa dimensão, você satura também a criança, o jovem, de muita informação que para ele não vai servir para nada. E isso é uma coisa que muito aluno sabe e que pouco professor admite. Mas eu sou um professor muito honesto, porque eu não esqueço o aluno também que eu sempre fui e sempre vou ser na vida. Quando não tem outras métricas de abordagem, outras dimensões para você tá fomentando, você enche linguiça, bicho. Aí você aprende esse monte de coisa que você sabe, que não vai depois fazer sentido nenhum para você. A não ser que você esteja contextualizado e voltado para uma área, que isso também é uma coisa importante para ser analisada. O direcionamento dentro da identificação das competências e potencialidades daquela criança, daquele jovem. O que eu posso fazer para alimentar o potencial que tem ali? Direcionar aquilo. Porque chega uma hora que você começa a aprender um monte de coisa. Você sabe. Tá cansado de saber. Que você olha e fala, pra que isso? Pra quê? Ainda que eu fosse tal coisa. Claro, se você tiver parte... Aí você precisa saber o nome do pelinho, do rabinho, da microcélula, da proparoxítona, do sujeito impessoal, da raiz quadrada, da célula, do fiord, do sei lá o quê. Eu sou muito franco nisso, cara. Eu sou muito franco. Eu não tô menosprezando conhecimento. Mas eu consigo entender que até conhecimento você precisa ter um direcionamento. Um direcionamento. Você precisa ter uma sensibilidade de entender a potencialidade que está na sua frente. Você tem que ser sensível ao aluno. Para de ver teu aluno como um número. Ele é uma pessoa. Para de padronizar. Exigir que todo mundo tem que ser igual a todo mundo. Porque ninguém é igual a ninguém. Até quando a gente vai viver essa mentira? Até quando a gente vai forçar isso? Para dar conta. Não tá dando conta. Olha como é que a coisa está pipocando aí fora. Não tá dando conta. Conteúdo. Esse conteúdo está direcionado. Ele está valorizando. Ele está legitimando as diversas capacidades do ser humano? Está olhando para o ser humano inteiro? Ou está só para uma área? Porque aí você entra em desequilíbrio. Cadê o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento físico, o desenvolvimento... tudo, de autoconhecimento, de tudo. Você está criando a criança, você está educando, é o processo que ela está mais sensível para aquilo, para a formação. Depois você sabe que a gente vai envelhecendo, vai ficando mais turrão, com a cabeça mais cristalizada, com as ideias tudo pronta, achando que já sabe tudo. A criança, ela tem esse potencial de aprender, de entender, sabe? Ela se permite. A gente não se permite. Didática, conteúdo, forma. Qual que é a forma que eu estou passando? Como que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Qual que é o ambiente, estrutura física, estrutura de tempo? Qual que é o tempo ideal para uma aula? Eu sei que aqui eu estou falando já faz mais de 1 hora. Isso aqui não é certo dentro de uma escola, por exemplo. Mas é que aqui você pode pausar o vídeo, assistir na hora que você quiser, enfim. E aqui eu estou entregando bastante conteúdo também. Mas tudo tem que ser questionado. Qual que é o tempo de aula que a criança consegue reter conteúdo? Qual que é a porcentagem? Quais os estímulos que precisam ser ativados para que tenha uma maior retenção daquilo que está sendo passado? É só o verbal? Você sabe que se você põe uma imagem, que se você vê fazendo, que se você ouve, se você experimenta, tudo isso vai aumentando a capacidade de você aprender.
Aí você chega com uma criança, fica lá só lendo o texto na frente dela, de uma forma chata, 50 minutos, e depois exige que na aula seguinte ela responda tudo aquilo certinho numa prova e você fale se ela é uma pessoa legal dentro daquele sistema ou não, de acordo com esse tipo de avaliação. O quanto que você reteve do meu discurso, do meu monólogo aqui, 50 minutos. É que é isso, porque aquilo, porque aquilo outro, porque aquilo outro, porque aquilo outro. Desculpa, a sua prova não está avaliando nada. Apenas a sua própria incompetência de fazer aquilo. Não querendo criticar o professor, porque eu sou professor, mas é querendo levar essa autoconsciência pra gente. O que a gente está fazendo? O problema da escola não é a criança, é o adulto. Didática, conteúdo, contexto, a forma, o jeito. Tá vendo? A gente vai fazer só repetindo o que os outros fazem. Até hoje todo mundo tá dando aula de 50 minutos, nem sabe por que 50 minutos, porque é 1 hora. E vai ver as pesquisas que falam de retenção de conteúdo. 50 minutos? Essas crianças com a mente tudo agitada, acelerada que tem hoje em dia, 50 minutos. Ouvindo, sei lá, blá 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 blá. É isso? Tem alguma coerência? Valores. A gente ensina muito para conteúdo, para técnica, mas esquece do caráter. Esquece dos valores. Valores humanos, valores de ser humano. Ser humano não é só eu conseguir produzir uma coisa. O que eu sou? Antes do estar, antes da utilidade, antes daquilo que eu faço. Quais os meus valores? Sou coisa simples, eu sou um bom amigo. Consigo honrar as coisas, consigo respeitar, consigo ser sincero, consigo ser tranquilo quando precisa ser, consigo ser assertivo quando preciso ser. Os valores. E isso tudo dentro de uma visão o quê? Paradigma. Qual que é o meu projeto de ser humano? Qual que é a minha visão? O que eu enxergo que é um ser humano? Ser humano é uma máquina? O ser humano é um número? O ser humano é uma mão de obra? O ser humano é uma máquina de retenção de informação? O ser humano é muito mais? O que é o mundo? O mundo é um lugar só para eu usufruir? Reclamar quando não me agrada? E exultar quando está tudo bem bom? E usufruir, fazer o que eu quiser? Esse é o mundo? O que é o sucesso? O que é vida? O que são os meus valores? Qual que é a minha visão de ser humano? O que é um ser humano? Eu busco me conhecer, saber pelo menos quem eu sou diante disso tudo? Até para querer propor isso para as outras pessoas? Educação é um dos campos mais importantes, se não o mais importante de uma sociedade. É o pilar de tudo. Pilar de tudo. Todos esses profissionais que ajudam a gente com o concurso valoroso do seu trabalho começa por um pilar, que é o professor, a professora, o educador. Esse é o pilar onde se estrutura toda uma casa. Se isso aqui não estiver bom, se essa estrutura não estiver consciente, a casa vai ruir. E a gente está experimentando isso. O campo da educação é um dos campos mais importantes. E no nosso contexto atual, estou falando do Brasil, um dos mais desvalorizados. Só que entenda que desvalorização não é simplesmente, o governo não mandou dinheiro. Mas é quanto eu e você estamos valorizando isso. Quanto eu e você estamos nos mobilizando para pensar a educação. Para se formar, para entender, para militar. A gente milita para tanta coisa. E a formação do ser humano? A gente não milita, não fala, não abre as verdades, não questiona, não cutuca o status quo da coisa. A área da educação é uma das áreas mais importantes. E mais judiadas. Desvalorizadas. A gente está levando no automático. Isso só está causando dor.
para todos os lados envolvidos nessa história. E está chegando gente nova nesse mundo. As crianças de hoje são diferentes. A gente não tem como ser as pessoas de antigamente. A gente precisa estar evoluindo na dinâmica do processo. E aproveitando a onda dessa urgência que esse panorama nos traz e nos força a sair do lugar, porque tem que fazer alguma coisa, porque a coisa está explodindo aí, está difícil. A gente precisa questionar. A gente precisa ver o que outros métodos têm a ensinar pra gente, outras propostas, professores que fazem trabalhos excelentes, que têm aos montes e que muitas vezes também não são valorizados. Não tem reconhecimento. Me desculpa o teor da crítica, mas vamos falar a verdade? A gente premia e fica batendo palma pra um monte de gente que tá aí correndo atrás de uma bola e chutando pro gol, e de repente você tem um educador lá fazendo um baita de um trabalho, uma professora fazendo um baita de um trabalho, e ninguém nem aí. A pessoa volta anônima para casa, mas tá fazendo isso para valorização. Gente, não é para querer encher o orgulho da pessoa. Mas quando você faz um serviço, que esse serviço é valorizado, você não faz diferente. A valorização do seu serviço tem uma ligação direta com o teu caráter de crescimento da tua dignidade humana. Precisa ter um carinho na formação também desses professores, dessas professoras, da gente pensar escola, da gente pensar ou formas institucionais, outras, alternativas talvez, de entender educação, de proporcionar isso, de trazer isso com uma eficiência real e não mascarada, achando que só entuchar um monte de conhecimento livresco, linear, mente racional, retinha, direta, que é você formar um ser humano. Isso faz parte também, mas não é só isso. Então a importância disso nesse momento. Isso é urgente. Isso não é o governo que vai fazer. Nós estamos fazendo isso agora. E nós podemos até aprofundar essas questões, porque tem muita coisa para falar. Eu sei, 1h40 é pouco isso que a gente falou. Pode abrir dúvidas, teorias, elucubrações as mais diversas. Porque tal método, você já ouviu falar de tal educador? Quais as alternativas então para tudo isso? Qual que é, qual que não é? Então o que a gente faz? Por que isso, por que aquilo? Essa discussão não tem fim. Mas essa aula de hoje aqui é apenas para a gente ter uma noção do panorama geral da coisa. O que está acontecendo? Para que a partir disso, então, a gente estando consciente disso, a gente possa pensar então como resolver. Ok? Então, é essa a questão. Que nova era é essa? Essa nova era não é uma aula que o gênero nova era, paz e amor, não. A cada dia que a gente está vivendo nesse mundo novo, dinâmico, complexo, é uma era nova que a gente está adentrando. As coisas estão diferentes, mas a gente está insistindo em continuar igual, sem evoluir junto, sem entender as necessidades. O mundo já está dando todos os diagnósticos para a gente da fragilidade das escolhas que a gente tem tido até agora. O que nós vamos fazer com esses diagnósticos para transformar, para melhorar, para ampliar a visão, para avançar? Corroborando essa dignidade humana, desde o processo da sua formação, porque é ali que a dignidade começa. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se você acha isso pertinente para a sua visão de mundo, os seus valores do que é importante para um ser humano, ajuda a compartilhar esse material. Deixa o seu joinha. Isso ajuda o YouTube a entender que existem coisas mais importantes do que fazer um slime, sei lá o quê. Com todo respeito ao slime, que também pode ser muito legal. Porque quando a gente tem dignidade na nossa formação, autoconhecimento, centramento, valorização das nossas capacidades globais como ser humano, a gente não precisa ficar só distraídos no pão e circo. A gente atinge um patamar de consciência, tudo bem, é presunção falar, mas de um pouco mais de inteireza diante do nosso processo de vida. Nos tornando pessoas mais capazes de olhar para o mundo, para si, ainda com todos os nossos defeitos. Todos. Mas de uma forma um pouquinho mais consciente. Se isso é importante, ajude, se inscreva aqui no canal. Provavelmente mais para frente a gente vai falar mais sobre esse assunto. Com certeza vão surgir dúvidas, com certeza o pessoal vai pedir. E a gente vai ver o que a gente consegue fazer.
né? Tenho sim um projeto de, no futuro, construir uma escola, mas isso é um projeto que ainda está sendo elaborado devagar, tá bom? Não vou passar as mãos pelas pernas, as pernas pelas mãos, o carro na frente dos bois, tá bom? Espero que isso inflame, incendeie o entusiasmo de outras pessoas que também querem fazer esses projetos acontecerem Brasil afora, mundo afora, tá bom? Então, se curtiu, dá esse apoio pra gente. Vou deixar aqui, inclusive, os dados para uma gorjeta, porque eu tenho feito assim aqui no canal. Isso aqui, eu não tô falando como youtuber. Isso aqui é meu trabalho. Eu estudei para isso, eu sou formado para isso. Estou disponibilizando esse conteúdo gratuitamente aqui pro YouTube, porque eu acho que ele é importante. Aliás, tenho certeza. Mas caso você valorizou esse trabalho, valoriza esse trabalho, quer retribuir, vou deixar aqui as formas de você dar essa gorjeta. Eu sou como um artista mostrando minha arte, tá bom? E também respeito a dignidade do meu trabalho. Espero que isso contribua, que isso some para sua vida e que isso possa deixar uma sementinha de transformação para a gente gerar um mundo um pouco mais favorável para tantas crianças, tantos jovens, tantos seres humanos, eu e você, que estamos aqui partilhando dessa caminhada. Um beijo na sua alma, fique em paz, receba um abraço.